Boa tarde. Começamos agora com transmissão ao vivo pelo site de Carta Capital e por nossa página no Facebook, mais um jogo de carta. O convidado de hoje é o senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná, representante brasileiro no Parlasul, no Parlamento do Mercosul, presidente da representação brasileira. Seja muito bem-vindo, senador, uma honra recebê-lo. Obrigado. Conduzindo a entrevista, como sempre, sim, o infernal Mino Carta. Não, eu tenho um apreço enorme pelo senador, governador e tudo mais. Porque ele é um verdadeiro amigo, uma pessoa de uma retidão acima de qualquer suspeita e um político atiradíssimo. Mas, na verdade, eu queria lhe perguntar, na sua qualidade de ex-governador e de senador pelo Paraná, eu gostaria de perguntar como se sente na República de Curitiba. Mal. Muito mal, né? Mal pela seletividade da ação do Sérgio Moro. Quando eu fui governador, fizemos algumas operações junto com o Sérgio, e ele é um juiz sério. Eu acho que ele está equivocado nesse processo todo. Ele foi influenciado, a meu ver, por uma visão da Manipulite, que ele não podia enfrentar a corrupção de uma forma horizontal, porque ele seria bombardeado por uma unidade do sistema corrompido. Ele acabou sendo um instrumento, sem querer, se fascinando também um pouco com os prêmios, dos elogios que recebe dos Estados Unidos. Ele acabou sendo um instrumento numa modificação dos rumos da economia brasileira. Porque atrás desse trabalho do Sérgio Moro e dos procuradores que estão sediados lá no Paraná, os procuradores federais, nós estamos vendo a construção do Estado mínimo, a redução do Brasil a um produtor de commodities, o celeiro do mundo de um povo que passa fome. E a destruição completa da nossa economia com o fim da indústria, coisa que não começou agora, mas que agora se exacerba. Eu vejo, Mino, por exemplo, a política do Meirelles hoje como a política do Joaquim Levy multiplicada por 10. Mas isso não vem de agora, né? Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem, porque a financeirização da economia foi acabando com o processo de crescimento industrial brasileiro. Mas também isso seria o fruto da incompetência dos industriais nativos? Fruto da financiarização. Ficou mais interessante no Brasil aplicar dinheiro do que produzir. Por conta das altas taxas de juros, fabricar diretamente dinheiro. Mas o Brasil já teve empresários dignos, que sabiam o que faziam, e que faziam e pensando inclusive no país. Metal Leve, COFAP, desapareceram com aquela política do Fernando Henrique de acabar com a indústria de autopeças brasileira. Foram 250 mil trabalhadores postos na rua da noite para o dia. Começou lá. Mas agora parece que o Brasil esqueceu que o PT e o Lula só cresceram pelo fracasso absoluto do PSDB no governo. E estão repetindo a política do Fernando Henrique. Lembra? O fim da era getulística. E o Getúlio, né? Eu estava dizendo para você agora há pouco, que li outro dia, eu não sabia disso, que em 36 o Roosevelt aqui no Brasil, o Franklin, declarou que queria deixar fixado para sempre que o New Deal era um projeto, o novo pacto americano, era uma reação ao liberalismo que estava acabando com a economia dos Estados Unidos e do mundo, era uma criação dele e do presidente Getúlio Vargas. Getúlio com a CLT, salário mínimo, seguridade social, claro. E ele com a mesma coisa lá. Claro, não, e Volta Redonda. Volta Redonda. E depois a Petrobras, a escola de engenharia do Exército. Então. É o Brasil industrializado. É isso. E lá o Roosevelt com ideias do Ford, do Taylor, do Hjalmar Schacht, que recuperou a economia alemã, acabando com a remuneração do capital vadio. Ele criou o MOP, que era a moeda não moeda. Baixou
o que seria hoje essa taxa Selic na Alemanha, a taxa de referência dos juros na rolagem da dívida, e estabeleceu uma taxa interna de retorno para quem investisse em parceria com as grandes empresas alemãs num grande projeto de infraestrutura. Numa semana acabou a inflação alemã. Sim, sim. E depois o Hitler utilizou isso tudo para a indústria armamentista. Sim. Então, o que se combate no Brasil hoje é o meu Deus. Sim. É o contrário do que deveríamos fazer. Exatamente o O contrário. contrário. Que o Keynes deve estar revirando no túmulo nesse momento, pensando no Brasil. Eu não falei no Keynes, porque eu acho que o Keynes, na verdade, ele foi o sistematizador disso tudo, inovou também, né? Sim. As ideias do Ford, do Taylor, do Chá. O precursor é o E Chach. não era absolutamente um reacionário. Não. Eu, aliás, acabo de ler um livrinho do Keynes, que serei eu um liberal? Ponto de interrogação. E o trabalho que fez o Você nosso conhece Beluso. esse livrinho? Conheço. E o trabalho que fez o nosso Beluso, né? Sim, claro. Agora, recentemente editado Sim. e lançado. Sim. Mas o Keynes realmente estaria em estado catatônico se visitasse o Brasil nesse exato instante. E nós estamos fazendo o quê? Essa PEC 241, que agora é 55 no Senado, é a paralisação do Brasil. O que fez o New Deal? O New Deal, em cima das ideias do Ford, o Ford dizia o quê? Ele dizia que a automação ia aumentar a produção americana e essa produção não teria consumo. Então ele sugeria o aumento do salário mínimo e a redução das horas de trabalho. Foi o que o Roosevelt fez. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Mas ele tinha a preocupação de criar um mercado Criar um consumidor. mercado interno, o mercado interno que garantia o crescimento de um país sim. soberano. Mas E eu o acho Brasil que está destruindo o seu mercado O interno. Lula entendeu isso, né? O Lula entendeu. E a Dilma, mais que o Lula, no primeiro momento do seu Sim, governo, exatamente. com o nosso Manteiga, Exatamente. que baixou os juros, mas não resistiu à pressão da mídia. Você disse Manteiga e acertou em cheio. Claro, não existe Ingênuo. paroxitonia na Itália. Exato. Ele italiano. nasceu ingênuo. Ele é o Chu Manteiga. Claro. É claro. E eu chamava ele de Manteiga nos discursos do Senado, o pessoal achava que eu queria ridicularizá-lo. Não, eu tenho uma avó italiana e sou casado com uma mulher filha de italiana. E de Bergamo. Pô, muito bom. Bergamo, excelente. Agora, voltando um minuto à República de Curitiba. O juiz Moro, de por que o juiz Moro só está interessado em golpear o PT? Esse é o ponto. É a observação que eu fiz. Eu acho que num primeiro momento, que o Moro diz o seguinte, ele é juiz, ele não é da Polícia Federal nem do Ministério Público. O juiz julga e decide aquilo que lhe chega à mão. Ele não define a investigação. Ele simplesmente julga o que lhe chega à mão. Ele dá o seu parecer, a sua sentença. E ele diz que ele julga o que cabe a ele julgar. Mas é evidente que há uma seletividade e essas viagens repetidas do Moro, inclusive eu soube hoje que ele está indo de novo para os Estados Unidos, são inexplicáveis. Né? A vaidade é o pecado preferido do diabo. Eu acho que ele foi apanhado por aí. É isso. Como o Fernando Agora, não me Henrique é venham outro, né? dizer que o Moro que eu conheço há muito tempo é agente da CIA e tudo mais, que isso é bobagem. É bobagem. Bobagem, não tem nada disso. Mas ele gosta. É um equivocado. Sim, mas ele gosta Nesse dos Estados aspecto. Unidos. Gosta dos Estados Unidos. Gosta da política americana. Se vai tanto, não é por não gostar. Não, digo, ele recebe pelo menos umas sugestões ao frequentar os Estados Unidos, ele recebe umas. Ele estava citando o Roosevelt outro dia, ele precisava ler alguma coisa sobre o novo pacto do New Deal. Pois é. Agora, ele julga o que recebe. No momento, o que ele recebe são as convicções dos promotores. Que manifestamente tinham ódio do PT e, pelo que a gente sabe até hoje, eram militantes da campanha do Aécio Neves. Sim, mas é possível que convicções bastem para condenar alguém? É esse um problema seríssimo, né? É a tal declaração que recentemente surge no Brasil. Estamos com um problema de corrupção excepcional e que isso exige medidas excepcionais.
é, se não me engano, a posição daquele Carlos Schmitt, Sim. na época do Weimar. Sim, exatamente. Mas a convicção é suficiente? Convicção é um absurdo, né? É isso. Agora, vamos fazer uma concessão. Se eles não tivessem agido, a gente não teria conhecimento desse sistêmico processo de corrupção da política brasileira. Só que passaram os limites. Sim, passaram os limites e não tentaram enxergar o panorama completo. Aliás, Falta a famosa recusaram. visão holística. Sim, mas eles se recusaram a essa visão panorâmica. Completamente. Eles são paladinos. Então. Eles puseram na cabeça que o combate deles à corrupção vai salvar o Brasil. Enquanto isso, nós estamos entregando o Brasil, acabando com a indústria. E como diz o meu amigo Carlos Lessa, em várias conferências, numa entrevista brilhante que recentemente eu li na internet, querem transformar o Brasil no celeiro do mundo de um país que passa fome. Exatamente. Por quê? Qual que é o Porque a agricultura hoje, moderna, a agricultura, como a indústria na época da análise do Ford, ela desemprega. Ela desemprega brutalmente. Então nós somos o celeiro do mundo de um país que não come. De um país de desempregados, nós estamos acabando com a indústria, apostando na agricultura. Eu lembro então das soluções do Roosevelt. Aquelas duas frases, força do New Deal. Se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Claro. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. Claro. E a segunda frase, em cada panela uma galinha, em cada propriedade um poste de energia elétrica. Com esta segunda ideia, e o poste significava a modernização da agricultura de subsistência, e a galinha na panela significava o estímulo à pecuária de pequeno porte que garantia a proteína para os americanos. E ele apostava na agricultura porque você retomar o desenvolvimento de um país através da reindustrialização, uma planta industrial nova leva 2, 3 anos para ser projetada, mais 3, 4 anos para ocupar plenamente a sua mão de obra. Você joga uma semente à terra, a fotossíntese estabelece, 6 meses depois você está colhendo e processando com uma velocidade incrível. E a agricultura de pequeno porte também tem essa velocidade. Claro. Ela combate o desemprego. Claro. E o Lessa propõe um investimento pesado nesse momento na construção civil, construção de casas, terreno, propriedade nacional, tijolo, ferro, telha, propriedade feito no Brasil, nada importado, e uma absorção extremamente rápida de mão de obra. Estradas também. Eu não diria que o New Deal fabricou os Estados Unidos, que veio depois da guerra, né? O Bretton Woods estabeleceu aquela coisa toda e o impulso extraordinário do esforço de guerra. Mas ele restabeleceu a confiança dos americanos no seu país. Claro. E isso é o fundamental. Confiança não é essa história de garantir investimentos e taxa Selic, cortar a educação, cortar a saúde para garantir o pagamento da dívida com juros fixados pelos banqueiros que mandam no Banco Central e que mandam no Ministério da Fazenda hoje. Essa confiança não existe. A confiança é a confiança do povo no governo, que realmente acabou no Brasil hoje. Nós estamos num momento de desesperança mesmo. O grande discurso por trás dessas medidas de arroxo fiscal, de austeridade fiscal, é a questão do desequilíbrio das contas públicas. O que causou esse desequilíbrio e o que seria um remédio mais justo, o que seria mais racional para enfrentar esse problema que nós estamos vivendo Esse hoje? projeto, bolado pelo Getúlio Vargas, segundo o Roosevelt e ele, é um New Deal, é uma retomada do desenvolvimento. E eu acho que essas duas vertentes são Quer interessantes. dizer, nesse Uma momento aposta- não é a hora de economizar, de cortar gasto, é a hora de Não, investir. Pelo contrário, é hora de investir. Hora de investir. O Lessa coloca um exemplo magnífico na entrevista deles. Então, se você tem numa família um teto de gastos que você não pode ultrapassar e seu filho quebra a perna, você deixa a perna quebrada porque você tem que pagar os juros estabelecidos pela banca, uma vez que todas as outras despesas são proibidas. Isso é uma loucura. Os Estados Unidos, agora nessa última crise de 2008, 2009, investiu pesadamente para sair da crise. E outra coisa, a dívida brasileira, a dívida pública brasileira não é em dólar. Nós temos um outro instrumento que é a emissão de moeda.
E o Temer agora parece que acabou com o monopólio da Casa da Moeda, mandou imprimir dinheiro brasileiro fora do Brasil. O que é o começo da história do Banco Central Independente. O Banco Central Independente é uma proposta que surge recentemente na Europa para acabar com o Estado Social. E essa proposta tem 3 apoios. O Banco Central Independente é a precarização do poder do Executivo Nacional. E passa a ser um gendarme, uma polícia que contém a revolta popular. E o Banco Central domina de forma completa a economia. Claro. O segundo pé é a precarização do parlamento através do financiamento de pessoas jurídicas e de pessoas ricas de campanhas eleitorais de partidos. Não tem mais partido mesmo. Os parlamentares são mandaletes dos seus financiadores. Claro. E isso já acontece no Brasil e acontece nos Estados Unidos hoje também, os tais lobbies, né? E o Romero Jucá já fez uma proposta lá de legalizar lobby. E o terceiro apoio desse projeto contra o Estado Social, que é o Estado que respeita o trabalho, que respeita as minorias, que respeita a natureza, a economia sustentável, é a precarização do trabalho através do fim da consolidação das leis que são substituídas pelos convênios, pelo acordado que se sobrepõe àquilo que é o legislado. Então é isso que está acontecendo no Brasil. A proposta que o Temer está trazendo, e eu não sei por que eu digo Temer, porque eu conheço o Temer, ele nunca falou nisso na vida dele. Ele falava na redistribuição do orçamento nacional para reforçar estados e municípios e tinha uma verdadeira ojeriza de algumas distorções da aposentadoria, que realmente existem, né? Algumas distorções. Mas hoje o que eles estão propondo é o estabelecimento do estado mínimo, e isso é do Meirelles, provavelmente aquele Denis Rosenfield, Sim, claro. que é articulista do Estadão e membro do Instituto Milênio, e do Marcos Lisboa, que são os liberais da economia. Não é o Temer que está propondo, ele está acreditando nisso. E é um erro brutal, porque parte de uma análise absolutamente equivocada da origem da crise. A crise brasileira surge da carga brutal dos juros da dívida pública não auditada. Se ela fosse em dólar, estava resolvida. Porque o dólar andou para o juro negativo dos Estados Unidos, daí os credores interiorizaram a dívida. Foi em real para usufruir a taxa Selic administrada pela banca. E hoje nós temos também, como notícia importante, aquela mudança do Fed, do Federal Reserve americano, se não me engano, na década de 80, que subiu 20% os juros de todas as dívidas do mundo. Daí eles interiorizaram. Hoje, nos Estados Unidos, você paga anualmente taxas de 0,25 e 0,50. Aqui no Brasil é 14. Se você tirar desses 14... do Banco Central Europeu, Draghi. o Mário Draghi, lá é negativo os juros, e ele diz que se fosse maior, haveria o fenômeno da financiarização e não haveria mais produção. O FMI está contra a austeridade fiscal, mas é 14, né? Era 14,25 para 14. O real, no entanto, é 6,80. O segundo juro mais caro do mundo é o russo hoje, que é 2,80. Então, nós estamos sendo tungados pela banca e pelo comando absoluto da economia brasileira por parte dos rentistas da banca. Claro. E nós não estamos devendo em dólar. Isso é perfeitamente controlável, administrável. Então, estamos num erro brutal, a condução da economia, deixando de lado a violência do impeachment, do crime de responsabilidade que não existia, isso tudo. Nós estamos trabalhando num equívoco brutal e isso nos levará a um conflito social de proporções inimagináveis no Brasil se for prolongada essa situação, e eu acho que não vai ser, eu acho que cai isso tudo. Aliás, mas graças ao que? A um levante social, a uma grande rebelião, ou acaba porque a certa altura alguém diz, não, mas realmente está tudo errado. Os pogroms começaram na Rússia e depois na Alemanha, na Ucrânia. Eu não acho que o povo brasileiro, depois de ter cedido o sabor do acesso ao consumo, às bolsas e a uma ampliação das possibilidades de trabalho, vai tolerar ser jogado para baixo de novo. Por enquanto, para o Brasil vir. Por enquanto, nós estamos com a blitzkrieg da imprensa. É como na Alemanha.
a mídia vem, demoniza tudo, e daí vem a maldade colocada e essa classe média idiotizada do Brasil concordando com isso, os MBLs. Mas o povão. O povão vai acabar vendo a realidade entrar em Vai suas acabar, casas. mas Vai. no momento não tem. No momento não. Então estamos anestesiados. É isso. Mas em determinado momento, aquilo que eles veem na televisão da sala vai ser contestado com a realidade que entra pela porta e pela janela. Sim, eu Você apresenta a torço mesa, para né? tanto. Te confesso. Gostaria de assistir a esse fenômeno, embora tenha o receio de que acontecerá quando eu já tiver partido para Não, eu acho que vai outras ser paragens. Vai hein? ser mais rápido. Sim? Vai ser mais rápido. Não é possível, é um erro simplesmente brutal. A PEC do congelamento, a PEC do fim do mundo, é uma tolice total. Tolice maior ainda é aquele projeto Serra, aquele da securitização da dívida, foi o que quebrou a Grécia. É claro. E a presidenta de então do Congresso grego, lá não tem Senado, né, um Congresso único, queria vir ao Brasil, nós estamos agendando isso. Não sei se vai dar tempo mais. Agora, Mas foi a securitização da dívida que fez a Grécia falir. aproveitando para fazer a pergunta de uma pessoa que nos acompanha, Aproveitando o espaço, vou tomar um gole. Boa. Lia Baião Feder, ela pergunta o que pode ser feito no Senado para derrubar a PEC, e eu emendo, assim, você realmente acredita que os seus colegas senadores vão perceber o erro, o enorme equívoco que está por trás dessa PEC? Eu acredito que hoje nós temos uma anestesia da opinião brasileira patrocinada pela grande mídia, pelos grandes interesses. E a essa anestesia se soma a fisiologia do Congresso Nacional. Parlamentares eleitos pelo capital, dinheiro de pessoas jurídicas, das estruturas mais ricas do Brasil, dos bancos, fisiologicamente estabelecidos, muito pouco preocupados em pensar o Brasil, mas pensam no seu próprio sucesso eleitoral, numa forma de tornar perene os seus mandatos, de se reelegerem na sequência. Mas eu vejo hoje o Brasil se levantando contra a PEC 241. A CNBB deixou clara a sua posição. E nós não precisamos fazer muito cálculo, muito diagrama e muito gráfico para explicar isso. A PEC 241 corta todos os investimentos no Brasil, principalmente os sociais, corta a educação, corta a saúde, corta a seguridade, mas abre uma porta sem limite para o pagamento dos juros da dívida e da própria dívida, juros que são administrados pela banca, porque o Banco Central hoje e o Copom foram definidos por indicações do Bradesco, do Itaú e dos interesses dos rentistas. Então, eu acredito que se houver uma pressão forte, o Senado pode acordar. Eu tenho visto o Senado me surpreender positivamente algumas vezes. Mas tem esse jogo fisiológico. Hoje, você dizer que é contra isso, você está contrariando uma opinião publicada. Você vai, como fui hoje de manhã, na farmácia onde comprei uma vitamina C, e a caixa me dizia, não, mas como estava não dá, nós esperamos que tudo melhore agora. É terrível, mas eu espero que no Senado exista uma visão mais clara, um aprofundamento que evite essa barbaridade da PEC 241. Agora, Sei lá, se eu não estou sendo crédulo demais. E outra pergunta provocação, na verdade, é o prazo de 20 anos. Quer dizer, se a economia voltar por alguma razão a crescer daqui a 2, 3 anos, continuaremos investindo o mesmo tanto do ano anterior corrigido pela inflação. Quer dizer, isso faz algum sentido em O prazo de algum... 20 anos faz sentido para o Estado mínimo. Eles querem acabar, eles querem previdência privada, eles querem saúde privada, eles querem escola privada. O prazo de 20 anos é o liberalismo econômico absoluto. Sim. É as ideias do Milton Friedman, o que Sim. aconteceu lá no Chile. A ver, mas o nosso país, infelizmente, é um dos países mais desiguais do mundo. Infelizmente. Num país desse, a coisa fica ainda pior. Isso vai criar muito mais pobreza. O trabalho está sendo punido. A CLT, não era só a Constituição que foi rasgada.
Agora estamos rasgando Os direitos conquistados ao longo de décadas. É isso. Então, num país como esse tipo de política cria problemas infinitamente maiores do que aconteceria num país mais civilizado e democrático. E nós temos uma economia complexa também, é um país grande. Mas é o que o Fernando Henrique anunciava, lembra? Vamos acabar com o fim do trabalhismo getulista. É o fim do New Deal, é o fim do Estado Social. Quem tem um trabalho muito interessante sobre isso é um economista alemão que chama-se Wolfgang. Ele fala o capital pede tempo, que é esta guerra contra o Estado Social. É a recidiva do capital financeiro. Absoluta falta de sensibilidade. E eles querem transformar o Brasil, nessa divisão do trabalho, num Estado produtor de alimentos para o mundo. Mas um Estado que produz alimentos e passa fome. É um pogrom. E eu acredito que o país não vai se conformar com isso. Bom, em que prazo? Essa é a questão. Eu quero assistir a esse negócio. Pelo amor de Deus, apresse o processo. Bom, de certa forma nós estamos trabalhando aqui para isso, né? Para o fim disso. O fim disso é só para a informação, porque nós vemos uma anestesia absoluta. Eu acho que quando a Alemanha aderiu ao nazismo, ao nacionalsocialismo e aos absurdos das grandes lutas antissemíticas, foi com uma anestesia da imprensa. E num primeiro momento, aquelas ideias do Schacht fizeram com que ressurgissem os empregos e tudo mais. O Hitler dirige aquilo tudo da indústria armamentista, mas o que estava atrás daquilo tudo, Mino? O Tratado de Versalhes, que impedia a Alemanha de se desenvolver. Claro. O raio da PEC, do Programa de Emenda Constitucional, Projeto de Emenda Constitucional 241, 55 no Senado, é um Tratado de Versalhes que acaba com a possibilidade do Estado Social sobreviver no Brasil. Claro. Vai haver uma reação. A bem da verdade, o Estado Social, do bem-estar social, do welfare state, no Brasil existiu sempre por modo de dizer, porque o coitado não tem saúde e não tem educação, e nunca teve de alguma forma. Teve um pouquinho, mas muito pouco. Agora vão acabar de vez. Estão completamente enlouquecidos. Eu vi outro dia o Temer e o Careca, chama-se Careca, né? O José Serra, apoiando e dizendo que nós tínhamos que entrar no Tratado Transpacífico. Mas eu vi o Trump e a Hillary dizer que aquilo não servia para os Estados Unidos, que aquilo ia tirar emprego dos Estados Unidos, que os dois, como candidatos a presidente da República, não aceitavam. E o Temer e o Serra, nessa sabugice, nessa vassalagem absoluta, nessa submissão ao Estado mínimo, a essa visão de nefelibatas, de apreciadores de nuvens, apoiando uma barbaridade dessa. Então, parece que eles não são mais brasileiros. Essa elite, essa classe média, será que tem como referência outros países. Será que, além de não serem mais brasileiros, eles também não são um tanto idiotas? Sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra. Porque é de uma burrice absoluta. O Serra, eu confundo o nome, o Lessa, nesse artigo e nas conferências que ele tem feito, ele tem se recusado a fazer a análise das consequências da PEC do fim do mundo. Ele diz, isso é uma besteira. Não tem cabimento você congelar coisas que não são congeláveis. Então, nós vamos acabar com a proliferação humana no Brasil. Não nasce mais ninguém. Não vai aumentar um aluno numa escola. Nós vamos congelar isso tudo. Nós vamos nos dedicar a ser o celeiro do mundo sem nenhuma indústria desempregando de uma forma brutal. Nós não vamos enfrentar o que o Roosevelt enfrentou, o New Deal, no momento da crise americana. Claro. É uma verdadeira loucura isso. No gancho das suas considerações sobre esse consenso formado pela opinião publicada, né? O Vander Braga pergunta, no seu entender, quais foram os erros cometidos pelos governos Lula e Dilma no tratamento dispensado aos grandes grupos da mídia nativa e o que poderia ter sido feito? Tivemos erros. Os erros básicos foi não utilizar aquela
inversão da preocupação brisolista com as perdas internacionais, que passaram a ser ganhos, num projeto do Brasil. O Brasil não tem projeto há muito tempo. Eu dizia agora há pouco que em 80 nós produzimos mais que a Tailândia, a Coreia do Sul, a China e esses países todos. E hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Nós não temos um projeto nacional de criação de emprego. O que interessa? É a saúde da economia ou a saúde da população? Emprego, felicidade, possibilidade de salário, de trabalho. Não há essa preocupação na cabeça do José Serra. Saiu com o cabelo dele a preocupação social que ele teve na juventude. É uma coisa brutal, mas é assim. Vamos aconselhar que ele pelo menos compre uma peruca. Pois é, mas a peruca não vai substituir a preocupação social. Porque teve. Eu conheci o Serra na Uni. Era militante, nós temos mais ou menos a mesma idade. O padre Lages inventou o Serra. Não é? Era a JUC e depois a AP, e o Serra fez parte daquele processo. Mas não, hoje é a submissão total. O Wikileaks denuncia o compromisso assumido por ele com a Shell e com a Chevron de acabar Sim. com o sistema de O projeto que retira a obrigatoriedade da Petrobras Embora participar. cá entre nós, a própria partilha já é um mau negócio. A Noruega é o único país do mundo que cresceu com isso, com a distribuição do petróleo. É uma verdadeira loucura o que está acontecendo. Acabar com o petróleo, vender agora a Petrobras distribuidora. É a marca da Petrobras, a distribuição. É o segredo do sucesso da empresa. É evidente. Mas o Fernando Henrique queria privatizar. Queria, e botou o Genro para fazer isso. Então. Era a Petrobras. Então, isso. E o Fernando Henrique também foi uma das decepções, né? Porque parecia que o Fernando Henrique era o caminho do Brasil para uma visão social-democrata. Eu me sinto como no tempo do Brasilino. Lembra-se do O Brasilino? brasileiro, não. Aquela figura aquela figura que representava a reação contra o entreguismo. Né? O entreguismo, o verbo entregar tinha se tornado uma forma de descaracterizar qualquer intenção nacionalista. Né? Tratava-se de entregar. E nesse jogo hoje, alguns são canalhas mesmo, Sim. esqueceram que são brasileiros. Eles, como dizia o velho Arraes, não são brasileiros mais, porque quando tem um problema de saúde eles vão para os Estados Unidos, eles passam as férias em Miami, eles no seu processo cultural não tem mais nada a ver com as raízes culturais do país, eles se distanciaram pelo que ganham, pelo que consomem, de uma forma extraordinária do conjunto da população. E os outros são equivocados, anestesiados pela influência pesada de uma mídia entreguista. Quanto dura, enfim? Vamos tentar fazer vaticínios em relação ao tempo. Eu sou um otimista. Eu acho que isso vai ter uma vida curta. Quanto? Eu não dou 6 meses para essa proposta explodir, porque além de tudo, esta cobertura da campanha paladínica de perseguição da corrupção vai ser ampliada. Eu acredito, por exemplo, que aqueles promotores, doidinhos, né? Espada de fogo do Senhor, estou aqui cumprindo uma tarefa de Deus e tal, eles vão continuar com isso. Eles vão continuar. E nós temos hoje a cúpula política do Brasil inteira envolvida nesse processo sistêmico de corrupção. Veja essa loucura agora de viabilizar anistia para todo mundo, anistia para o Serra, anistia para quem recebeu o Caixa 2, mas o Caixa 2 deriva da corrupção. O crime de quem recebeu o Caixa 2 não está exatamente na origem do dinheiro, se ele veio de um favor prestado pela administração pública aos concessionários ou de algum projeto de uma empresa pública, vem da venda do voto. Eles deixaram de representar uma proposta política e passaram a ser mercadores do próprio voto. Isso é crime e não tem anistia para isso. Nestes 6 meses, ao longo desses 6 meses, enquanto não chega a hora da verdade, eu vejo... Quero enfim, ser conivente com o seu otimismo. O que acontece com o Lula? Eu acho que com o Lula não acontece mais nada.
Eles queriam liquidar a imagem do Lula. Mas veja, a Dilma Mas sai... eles não vão condená-lo? Eu não acredito. Não mesmo? Não. Não acredito. Porque a Dilma sai do governo e ela diminui a carga de responsabilidade pela crise. Não é mais da Dilma, é uma crise sistêmica, é a crise do encolhimento da China e potencializada pela corrupção do sistema político brasileiro. Porque não é o PT que é corrupto, ele é corrupto também, tanto quanto os outros partidos. Sim, né? sim. Mas nesse momento fica para a população a imagem do sucesso do governo do Lula. O governo da inclusão de milhões de brasileiros no mercado de trabalho e de consumo, as bolsas compensadas. Isso é que ficou gravado na memória da população. E o resultado dessa eleição? O resultado dessa eleição foi a desmoralização absoluta da política. Os que diziam que não eram políticos tiveram um espaço enorme, mas foi a vitória do financiamento dos candidatos. Porque aqueles que ganharam não ganharam por não ser políticos, ganharam porque tinham dinheiro para fazer campanha. E de onde vinha esse dinheiro? Sim, mas onde estavam exatamente os eleitores do Lula e da Dilma? Decepcionados hoje. Mas não com eles, porque hoje, segundo as pesquisas, Lula ganha qualquer eleição. Não, ganha, ele é majoritário no primeiro turno, no segundo turno aperta. É o que eu digo a você, à medida que o insucesso do Temer e dessa política de instalação do Estado mínimo entre pela porta e pela janela dos brasileiros, a memória do bom governo do Lula. O Lula era o líder político mais popular do planeta Terra. Sim. Era o cara para o Obama. Certo. Esse sujeito existe na memória. Ele foi, e junto com o PT, porque o PT é o Lula, né? Tira o Lula, vai sobrar muito pouca coisa disso aí. Ele foi dinamitado com as denúncias de corrupção. Mas à medida que fracassa a política do Estado mínimo, essa tolice toda que está sendo instalada pelos assessores de pelibatas do Temer e pela má intenção do Meirelles e da banca, o Lula cresce porque sobra a memória do seu governo e desaparece o peso dos erros que se concentraram no imaginário popular no governo da Dilma. Quer dizer, a ascensão de Lula é concomitante à descoberta da gravidade diretamente proporcional ao insucesso do Temer. Agora, do Temer e do projeto neoliberal. Semana passada o senador Lindbergh Farias esteve aqui conosco e falou de certos rumores no Congresso de uma possível eleição indireta caso o governo Temer venha a ruir. O senhor sabe desses rumores? Sim, existe isso? Existe. Eu acho que eles proporiam nesse momento um candidato que teria penetração em vários círculos da política brasileira e da economia, que seria o Nelson Jobim. Eu não tenho dúvida disso. Bem melhor que os antecessores. Mas dentro do mesmo projeto. Porque o problema todo hoje não é corrupção. Eles não estão incomodados com corrupção. Eu acredito que o Moro está preocupado, que o Dallagnol, com aquele surto dele, seja preocupado também, mas a grande mídia sustentada pelos bancos e pelo grande capital está preocupada em instalar o Estado mínimo no Brasil e tomar conta da economia através do capital vadio. Esse candidato, Nelson Jobim, esse candidato informal. Eu sou amigo do Nelson. Agora, qual é o projeto que tem? Com quem ele vai? Qual é o tipo de aliança? Porque, se perguntar para você o que eu acho com o Temer, eu conheço o Temer. Eu apoiei a eleição do Temer à presidência do PMDB nessa última disputa. Me diziam, não, se não for o Temer, vão lançar o Romero Jucá. Meu Deus do céu. Fiz o primeiro movimento para lançar o Temer no Paraná. E o Temer era o homem que queria acabar com a concentração de recursos na mão da União. Só que ele nunca examinava o fato de que essa concentração existe em função do volume da dívida e dos juros e impostos. Você não vai nunca fazer a redistribuição com esse sistema de financiarização do Estado. E se preocupava com certos abusos da aposentadoria. Ele citava uma entrevista do Gordo, aquele Gordo ministro da ditadura, o Delfim Neto. O Delfim dizia o seguinte... Nosso colaborador. E não é meu inimigo também, até gosto dele. Mas ele dizia o seguinte... Mas porque ele, no fundo, é um keynesiano, ele defendeu o desenvolvimento. Contra essa crise, só o desenvolvimento. Mas ele dizia o seguinte, que ele está com 80 e tantos anos, e que se ele hoje casasse com uma menina de 20,
ele deixaria a rica aposentadoria que ele tem como professor da USP para essa menina por 50 a 60 anos, que isso não tem cabimento. Claro que não tem, mas são problemas que tinham que ser resolvidos pontualmente, não é acabar com a Seguridade Social, com o sistema de aposentadoria do Brasil, acabar com o SUS. Esse maluco lá do Paraná, o Ricardo Barros, acabar com a medicina pública, privatizar isso tudo. Eles são completamente enlouquecidos. Sim, quanto a isso eu não tenho dúvida. Por quê? Porque são financiados politicamente no seu processo eleitoral por grupos econômicos ligados à medicina privatizada, à educação privatizada. Sim. Aqui em São Paulo não tem um grupo americano que já comprou a metade das faculdades privadas? Ou mais do que a metade? É provável que tenha algo assim. Eu não quero dizer qual é, que eu tenho alguma dúvida, mas eu tenho essa notícia. Sim, mas Não, tem vários grupos que concentram, né, um grande número de faculdades. Né? Claro. E virou um Eles negócio. estão vendendo para fundos de pensão americanos. É Então. uma verdadeira loucura. Passa a educação a ser um negócio, a saúde a ser outro negócio. É isso, mas é Você isso. sabe o que é a saúde nos Estados Unidos, né? O Obamacare está sendo bombardeado. É isso, exatamente. A nossa ruim é 1000 vezes melhor que a norte-americana. O SUS é uma maravilha e tem que ser aperfeiçoada, mas é incomparavelmente melhor do que a visão dura e Sim. comercial da medicina Sem norte-americana. dúvida, mas eles querem acabar com isso, né? Quer transformar num negócio. Quem está hoje no poder quer acabar com isso. E rapidamente, né? Eles estão A questão correndo. dos militares nacionalistas que você perguntou para o Lindenberg, ele disse, essa pergunta é para o Requião. É isso. Pergunta os militares nacionalistas. Onde eles estão? Eu acho que, se não me engano, foi o Geisel Castelo Branco que fez com que os 5 estrelas fossem reformados em 4 anos. Então ele acabou com essas grandes lideranças, essa rotatividade. E eu acho que, de certa forma, o Exército foi absorvido pelo problema financeiro de cada um. É uma corporação, pensando no salário de quanto destina a União para os seus... Esses são os profissionais que devem, profissionais. que devem ser a maioria. E a grande liderança que existia, aqueles generais formados antigos, Sim. desapareceu pela rotatividade. Mas não dos seus existem cargos. mais militares nacionalistas que pensam na segurança das fronteiras, que pensam nos caças necessários, projetos estratégicos, no submarino, na construção submarino, de uma Eu acho que existem, né? Existe, por exemplo, o general Heleno. Né? Uma bela figura, teve um desempenho magnífico no Haiti. Aliás, os nossos comandantes do Haiti brilharam, né? Existe, mas o Heleno está reformado. E eu acho, inclusive, esse Vilas Boas é um nacionalista, mas não está sendo um farol da sua própria visão dentro do Exército. Ele acaba respondendo às exigências corporativas. Digamos, alguém que fica indignado com operações que podem, por exemplo... Operacionalmente indignado, não vejo, né? Não. E tirando o general Etchegóvio, Esse eu não conheço. Não conheço. Mas seria um representante do setor conservador do Exército Brasileiro. é ultraconservador. Ultraconservador. É isso. O que não é bom também, né? Não, claro. O conservadorismo é a rejeição a qualquer mudança e evolução. Sim. Depois há conservadores e há conservadores. Eu, ao longo da minha longuíssima vida, já conheci conservadores respeitabilíssimos que diziam coisas que faziam sentido, embora estivessem abertos para ouvir também opiniões contrárias. O conservador atual brasileiro, ele é o reaça pior do mundo. Mas em certas ocasiões, o conservadorismo é revolucionário. Nessa bagunça toda tem alguns valores Sim, de pátria, de exatamente. dignidade, que são Exatamente. valores revolucionários. Por isso, mas eu tenho me insurgido contra o uso da palavra conservador num sentido assim amplo. É conservador, ponto, ele é Ou de seja, direita. é um imbecil canalha. Não é assim, né? Não é assim. Não é assim. O imbecil canalha é pior que conservador. É algo muito pior, né? Churchill era um conservador. Eu vou trazer para a baila aqui uma outra questão extremamente polêmica. Eu vi a guerra que fizeram contra o Crivella, no Rio de Janeiro.
O Crivella que eu conheço no Senado Federal é um bispo em evolução. Em evolução. Em evolução. O Crivella tomou posições muito boas do Senado muitas vezes. Como ministro da Dilma, ele foi operacionalmente eficiente, se preocupando com o país, com a indústria pesqueira. É claro que vejo também alguns absurdos de juventude no Crivella, mas eu quero acreditar que aquele Crivella não existe mais, existe o que eu conheci no Senado. Acho que pode ser uma surpresa nesse processo todo. Ah, interessante, interessante. Porque E você tudo sabe, indica que ele vai você ganhar. sabe Não, que vai eu ganhar. digo isso e provavelmente vou ser queimado, triturado, mas eu acho que o fundamental é a gente dizer o que pensa, né? Não, mas eu sou curioso jornalista, isso porque mas vira e eu não mexe escrevo mais nada. surgem provocações do tipo Fernando Dourado, né? Se o governo é do PMDB e o PMDB está fazendo o que está fazendo no Brasil, por que o senhor continua no partido se ele não é mais o velho MDB? Por que ele não sai do Brasil com o mesmo argumento de mandar para Paraguai? Esse cara é dourado, né? Ele é folhado a ouro, ele não é de ouro. Que bobagem, né? Sim. O PMDB é o partido que tem a maior capilaridade no Brasil. A cúpula do PMDB não me satisfaz, você sabe disso, eu deixo claro, mas saia do PMDB, ele quer que eu vá para onde? Que eu me associe ao mensalão do PT? Não. Da mesma forma que eu digo que o PT não é um mensalão. É um partido de gente que imaginava que ia mudar o mundo, que ia mudar o Brasil. Gente maravilhosa. Então a pergunta do Dourado, com a devida licença que eu tenho pelos 75 de idade, é uma idiotice, Dourado, que você está me perguntando. Você é um garoto. Menino. Não. Olha para sua cara. Eu acho que você talvez pudesse chamar Dorian Gray. Dorian Gray. É um vinho, né? Mas não é o branco a minha preferência. Não, mas eu estou tomando branco, porque estamos no meio de uma tarde ensolarada. Então eu tomo branco só com aperitivo. A mesa comendo, não, só tinta. Eu tenho um antigo companheiro de faculdade, de lutas, na Universidade do Paraná, que hoje é um cardiologista importante no Brasil, e aqui em São Paulo, é o Protásio Lemos da Luz. E ele me aconselha a tomar sempre um copo de vinho tinto. Diz ele que é um remédio maravilhoso, que as enzimas protegem o coração. Mas você parece que não fica num copo nunca, né? Né? Parece, eu ouvi dizer. É muito difícil ficar num copo, né? Não, eu já ouvi lidando com isso. Já ouvi. Já bebemos os vinhos juntos. É isso. Então, eu sei que o copo não passa. É só começar e aí vai embora. Né? E num bom papo. É claro. Agora não bebo sozinho, viu? Dificilmente. Mas eu bebo também sozinho. Bebe também? Ah, sim. Mas daí não. Se você abrir a minha geladeira? adegazinha, você vai encontrar vinhos tintos. Inclusive tem um meu, produzido por mim, no Piemonte, em Serra Lunga d'Alba, que se chama Barol Mino, e que eu tenho servido aos meus convidados quando eles vêm à noite. E o Barol Mino é um vinho que eu produzo no Piemonte, numas terras que me foram doadas pela Odebrecht. Semana passada era da eu espero criar problemas para Dallagnol e Sérgio Moro. Vou investigar a origem da situação. Eu acho interessante que eles procurem esses terras. O meu pai tomava sempre um bom vinho. E o meu pai fazia uma estrepulia quando ele convidava alguns amigos importantes. Ele comprava vinho curitibano, nacional, paranaense, de Santa Felicidade, daquela uva Terci. A Terci é a Bordeaux, né? Sim. E aquela uva Terci feita pelos italianos ali. É um vinagrete aquele vinho deles. E ele pegava algumas garrafas de vinhos famosos e colocava dentro da garrafa o vinho italiano. E punha o vinho das garrafas dentro de um decanter. E ele dizia, olha, vocês querem tomar aqui o vinho da colônia, que na verdade era um vinho
de marca excepcional, ou vocês querem tomar esses vinhos aqui, mostrava o rótulo. Todo mundo tomava o vinho da colônia e dizia que, olha que maravilha, doutor Wallace, que vinho incrível. Eles tomavam o vinho com a mesma sensibilidade com que o Brasil está engolindo o neoliberalismo e o Estado Unido. Tomam pela notícia e pelo rótulo. Senador, já que a gente está se encaminhando para o fim do programa, o senhor arrisca algum palpite sobre o cenário em 2018? É possível tecer qualquer tipo de previsão do... Eu acho que o fracasso desse projeto amalucado do Estado mínimo acontecerá antes. E nós vamos ter uma grande discussão. Agora, nós temos essa imprensa dominada, né? Eu estou aqui conversando na Carta Capital com meu amigo Mino. Eu fui governador do Paraná 3 vezes, fui prefeito da capital, sou senador, já fui, no primeiro mandato, o senador mais votado no Brasil. Eu não tenho nenhum acesso à mídia brasileira. Eu posso andar no arame, no Senado Federal, pelado. Eu não vou ser notícia. Não vou ser notícia. Entre aquele prédio que está em cima do teto e a cúpula, a semicúpula. Não tem como abrir um espaço para colocar uma ideia. Mas seria um espetáculo. Não seria tanto, porque com 75 anos ia cair do arame. Não. O equilíbrio não seria. Eu duvido que você caia. Daí talvez fosse notícia, o porra louca do senador morreu. Aliás, essa foi uma pecha tirada contra você frequentemente. Que eu sou doido. Completamente doido. Doido o suficiente para não aceitar esse condicionamento absurdo no neoliberalismo. Doido o suficiente para estudar economia, mesmo sendo senador. Doido o suficiente para não me incomodar com o processo eleitoral e dizer o que eu penso. Doido o suficiente para achar que o meu mandato deve servir para colaborar um pouco com a inteligência brasileira, com as informações, e menos, quando essa for a escolha, com o processo eleitoral e a minha próxima eleição. Eu devo ser completamente doido mesmo. Bom, mas eu não deixo por menos. Dentro do... No meu pequeno, na minha pequena crisálida, eu também sou doido. Portanto, não é? Agora cá entre nós, com essa doidice toda, eu fui prefeito da capital do meu estado, eu fui deputado estadual, eu fui senador 2 vezes e 3 vezes governador. Mas esse espaço vai se fechando cada vez mais, porque eles não tinham tanto horror de mim no começo, eles achavam que eu podia ser cooptado. Claro. Hoje sabem que não, né? Hoje eu tenho uma guerra fechada, eu não consigo uma notícia. Eu falo na tribuna do Senado, vez por outra, e coloco, descobri a internet agora. Eu fazia o Twitter. O meu Twitter tem lá 100 e tantos mil seguidores, mas eu descobri o Facebook. O Facebook é um negócio absolutamente incrível. Você, às vezes, coloca um comentário e você vai ver de tarde, tem 2.600.000 acessos, você não sabe como. Eu também não sei como que você faz, às vezes, um outro comentário que você acha muito mais apropriado para o momento e muito mais elaborado e ninguém acessa. Eu não entendi ainda o mecanismo disso. Não, mas vez por outra, assisto os vídeos que o senhor publica no Facebook. Né? Mas é recente isso, né? Eu não usava muito Face, mas estou fascinado pelo Face. Veremos o que vai dar essa entrevista. Quais as reações desse público? Do establishment, não, dos nefelibatas. Não, os nefelibatas. Aliás, só voltando aqui então, uma pergunta de um leitor. Ele perguntou, eu acho que eu coloquei de uma forma que o senhor não entendeu, porque respondeu sobre os erros de Lula e Dilma na área econômica, mas ele perguntou, na verdade, sobre os erros de Lula e Dilma no trato com a imprensa, com a grande mídia. Eu acho que o erro principal não foi não fazer a reforma. Eles deviam ter feito aqui no Brasil o que a Cristina fez na Argentina. É claro, eu sou jornalista e sou advogado, mas eu acho que essa concentração de mídia no Brasil leva à crise que nós estamos vivendo. Ela não podia existir dessa maneira. E até do ponto de vista do monopólio, do ponto de vista do capital segurando verticalmente a comunicação do Brasil de uma forma fantástica. Não bastaria cumprir a Constituição? Bastaria, mas não se cumpre a Constituição. Não. Você veja, eu fiz o projeto do direito de resposta, foi uma guerra. E quando eu consegui aprovar o direito de resposta,
o Eduardo Cunha acabou, no desespero do momento em que ele estava sendo o alvo das pessoas que já o tinham utilizado muito e por muito tempo, ele viu que de repente eu não sou mais um instrumento deles, agora eu sou um sujeito a ser eliminado, ele pôs para votar e nós aprovamos um belo projeto de direito e resposta no plenário. Daí vai para a tia Dilma, ela veta uma coisa fundamental, que é o direito das pessoas responderem às acusações e às infâmias pessoalmente, conversando, por exemplo, no Jornal Nacional, como eu, o Mino e você estamos conversando aqui. Eles deixaram que o jornalista, com caras e bocas, respondesse a uma matéria aprovada pelo juiz. Eu não estava propondo ao vivo, porque no vivo você pode extrapolar os limites do direito à resposta. Você faria o direito pessoalmente, dando a sua entonação, colocando a sua indignação, a sua expressão corporal no processo, o juiz aprovava e ia aprovar. A Dilma vetou. O meu espanto e a minha direito decepção. de resposta só como Vetou- aquele do vetou Brizola este item, na esse voz artigo. do Na voz do Cid Moreira. do Cid Moreira. Mas um dos erros do PT não teria sido acreditar na possibilidade da conciliação? Sim, numa conciliação. Eu tenho a velha história que eu já repeti 1000 vezes, nesse fim de entrevista aqui, vou repetir para vocês. Eu, governador do Paraná, dei uma força enorme para a televisão do Estado. Não era pública, era do Estado. Mas eu abri para os sindicatos, abri para todo mundo e o Estado colocava também a sua opinião. E um dia eu fui conversar com o Lula e disse: Lula, por que você não faz isso com a televisão nacional? Por que você não dá uma força para ele? Ah, Ricão, sobe aí e conversa com o Zé Dirceu. Eu fui conversar com o Zé, que eu conheço há muitos anos. O Zé me disse: nós temos televisão. Eu sei. Mas que televisão você tem, Zé? Nós temos a Globo. Você vê, completamente equivocados. Né? Pois é. Mas é preciso que se quebre o monopólio da mídia, porque foi assim que o Hitler dominou a Alemanha. Mas não só por isso, né? Eu insisto sempre, as condições objetivas foram dadas, Mino, pelo massacre do Tratado de Versalhes. Ah, sim, claro. E o massacre do Tratado de Versalhes é a PEC 241. Claro, exatamente. É isso mesmo. Nós estamos criando o nosso Tratado de Versalhes Nosso tratado. para aplicar dentro da fronteira. Tratado da de nossa Versalhes fronteira. self-service. É claro, exatamente isso. Agora, eles tinham uma componente nacionalista, né? Tanto que era, imitando desse ponto de vista o fascismo, era um nacional-socialismo. E na Alemanha, o Manuelesco, né, o Estado Corporativo, que era o livro de cabeceira, não do Hitler, mas do Mussolini. É, sim, claro. Agora, o Ford influenciava o Hitler na Alemanha, Sim, muito. mas não era incapaz de ter boas ideias, como essa de aumentar o mercado interno, mas com claro, diminuição da carga horária e estabelecendo o salário mínimo que o Roosevelt encampou. Exatamente. Então, vamos terminar uma ideia gramsciana. Não existe o canalha absoluto. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Todo mundo tem boas ideias, é produto de uma circunstância e ninguém se acredita. Também o Zé Serra? É? Também o Zé Serra? Eu fui amigo do Serra por muito tempo, eu não vou dizer que ele é o canalha absoluto, não. Eu acho que a visão do Gramsci vale para todo mundo. Tá certo. Tá certo. Senador, muito obrigado pela sua participação. Mino, podemos... Podemos, está na hora de liberar. Senão ele fica papeando aqui até... Não, mas não, vai puxando. Encerramos com o compromisso do Mino de me dar mais um copo de vinho. Sim, certamente. Agora vamos O Barão Mino. Vou lhe mostrar, aliás, o rótulo do Barão Mino que eu mostro aqui. Mas eu queria fazer só uma última observação a respeito do canalha absoluto. É que há canalhas mais canalhas e gente de bem que às vezes Se acanalha. comete algum pecado. Quer dizer, são personagens bem diferentes. Você conhece a história do Jesus e do Manuel em Jerusalém? Manuel era um peregrino português que estava nas ruas de Jerusalém quando, de repente, numa encruzilhada daquelas vielas, ele vê uma mulher desesperada correndo e uma turba atrás dela com pedras na mão. Ela estava sendo lapidada. Ela era considerada uma pecadora. Eis que de repente, não mais que de repente, surge Jesus, levanta a mão e diz: parem.
quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Diante do carisma do Senhor, a multidão para, mas Manuel, o peregrino português, se ajoelha, apanha no chão uma pedra e joga na cabeça de Maria Madalena. E o Cristo pergunta: Manuel, você nunca errou? E ele responde: não, Senhor, dessa distância não. Bom, muito bom com isso. Mas olha, foi muito bom, porque acabou sendo um papo simpático, muito simpático. Obrigado. Valeu. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, senador, e pela também E uma janela além do Facebook. e também para todos que nos acompanharam. Nos vemos no próximo jogo de carta. Até logo.